Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs. O objetivo aqui é construir um modelo mental, sabe? Um jeito de pensar de especialista para entender de verdade como eles funcionam e, mais importante, como usar essa tecnologia do jeito certo. Sabe aquela pergunta que não quer calar? Será que esses modelos de IA estão, de alguma forma, aprendendo a pensar que nem a gente? Essa é a ideia que a maioria das pessoas tem, né? Que eles estão desenvolvendo uma compreensão quase humana. Mas a história é bem diferente. Pois é, a visão de quem é especialista na área é radicalmente diferente. Para essa galera, a palavra não é compreensão. A palavra é matemática. É estatística pura, só que numa escala que a gente mal consegue imaginar. No fundo, um LLM é basicamente um motor de previsão. Só que um motor absurdamente poderoso. A única coisa que ele faz de verdade é prever qual vai ser o próximo token, pode pensar como a próxima palavra ou pedaço de palavra, numa frase. É isso. Pura e simples probabilidade. Beleza, então vamos começar justamente por aí. De um lado, o mito, do outro, a realidade de quem entende do assunto. E aqui está a virada de chave fundamental. A gente para de ver o LLM como uma, sei lá, uma bola de cristal, uma fonte da verdade, e começa a entender que ele é uma infraestrutura cognitiva. A ideia é simples, é uma ferramenta poderosa que entende padrões na linguagem, mas que, para ser útil de verdade, precisa ser encaixada dentro de sistemas maiores e confiáveis. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Para entender, a gente precisa dar uma espiada dentro do cérebro da máquina e conhecer a famosa arquitetura Transformer. Então, o coração de tudo, a mágica por trás da arquitetura Transformer, tem um nome: autoatenção, ou self-attention. Imagina assim, é como se cada palavra numa frase pudesse olhar para todas as outras palavras e decidir qual é mais ou menos importante para o contexto. É um mecanismo para pesar a relevância de cada parte do texto. E aqui está o pulo do gato. Não é uma compreensão abstrata, é um processo puramente matemático. Cada palavra está ali, calculando quanta atenção vai dar para todas as outras, e tudo isso com um único objetivo: acertar a previsão de qual palavra vem depois. Só isso. Só que todo esse poder tem um preço, e o preço é alto. O custo computacional disso é gigantesco. E ele não cresce de forma linear, ele cresce quadraticamente. O que isso quer dizer? Se você dobra o tamanho do texto, o custo não dobra, ele quadruplica. É por isso que lidar com textos muito longos ainda é um baita desafio. E esse processo não acontece uma vez só. Ele é empilhado camada sobre camada. Em cada camada, essa atenção acontece várias vezes ao mesmo tempo, em paralelo, para capturar diferentes tipos de relações no texto. No fim das contas, é uma máquina de criar conexões estatísticas numa escala impressionante. Ok, agora que a gente já tem uma ideia da arquitetura, como esses modelos são de fato criados, aí a gente entra na diferença entre o pré-treinamento e o ajuste fino, o famoso fine-tuning. Pensa assim, o pré-treinamento é um processo caríssimo que custa milhões de dólares, onde o modelo aprende a estrutura geral da linguagem, lendo basicamente a internet inteira. Já o ajuste fino é um processo bem mais barato, onde você pega esse modelo formado e ensina uma tarefa específica para ele, usando um conjunto de dados bem menor e de alta qualidade. E aqui vem uma dica de ouro dos especialistas. Em ambientes de alto risco, como no mercado financeiro, na maioria das vezes é melhor usar uma outra técnica, chamada RAG, em vez de fazer o fine-tuning. RAG basicamente significa que, em vez de tentar ensinar tudo para o modelo, você simplesmente entrega para ele os documentos certos na hora da pergunta. É muito mais seguro. Tudo isso nos leva a uma decisão estratégica bem importante. Vale mais a pena usar um modelo comercial, tipo os da OpenAI, ou um modelo de código aberto, como o Llama ou o Mistral? Olha, não tem resposta fácil. É um trade-off clássico. De um lado, os modelos comerciais te dão qualidade de ponta com muito menos dor de cabeça. O problema? Você fica preso ao fornecedor. Do outro lado, os modelos open source te dão controle total. O preço disso? Um custo operacional bem mais alto e toda a responsabilidade pela segurança. Entender essa balança é o primeiro passo para usar essa tecnologia com segurança. E isso nos traz para o modelo mental mais importante de todos. O RLM é sempre o copiloto. Nunca, jamais, o piloto. Para usar um LLM de forma segura, a gente precisa construir sistemas que compensem as limitações dele.
A mais famosa é a alucinação, que é quando o modelo inventa informações com a maior confiança do mundo. E tem também o não determinismo. A mesma pergunta pode gerar respostas diferentes a cada vez. Imagina o pesadelo que isso é para uma auditoria. Por isso, a regra de ouro de qualquer arquitetura segura é: o LLM auxilia, ele sugere, ele ajuda, mas ele nunca decide. A decisão final tem que ser sempre de um ser humano ou de um sistema que seja 100% previsível e confiável. Exato! Em finanças, em saúde, em qualquer área de alto impacto, o LLM é o copiloto, não o piloto. Ele pode resumir um relatório, analisar dados, sugerir um rascunho, mas a decisão de apertar o botão é sempre de outra pessoa. É essa a única forma de usar a tecnologia de um jeito responsável. Beleza. Então, para a gente fechar essa mentalidade de especialista, vamos dar uma olhada nas armadilhas mais comuns, os erros que todo mundo comete no começo. Tem uma frase que resume bem um desses erros. O modelo é barato, o sistema não é. É um erro clássico olhar só para o custo de usar a API do modelo. O modelo, em si, pode ser até barato, mas o sistema que você precisa construir em volta dele, com monitoramento, controles de risco, segurança, isso sim é caro. Então, os grandes erros são tratar o LLM como fonte da verdade, tentar consertar dados ruins com fine-tuning, ignorar o custo total da operação e talvez o mais importante de todos, não separar o ato de gerar um texto do ato de tomar uma decisão. Quem entende isso está num nível de especialista. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. A pergunta que talvez seja a mais importante de todas. A pergunta que um verdadeiro especialista sempre faz antes de começar qualquer projeto com LLMs. E a pergunta é, por que a gente não deveria usar um LLM aqui? Porque às vezes a melhor solução não é a mais moderna. Se as regras são claras, se um erro pode ter um impacto legal ou financeiro gigante, talvez um LLM não seja a ferramenta certa. Saber quando não usar essa tecnologia é tão crucial quanto saber quando usar. É isso que garante que ela continue sendo o que deve ser, uma ferramenta incrível para ampliar nossa capacidade.